Olá, sejam todos bem-vindos ao DocSP, Encontro Internacional de Documentários de São Paulo 2020. Eu sou a Marina Ock, produtora executiva, e hoje a gente dá início ao nosso segundo dia de Diálogos de Indústrias. Primeiro, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores por fazer essa edição. Então, obrigada pelo apoio à cidade de São Paulo, SPCine, AFP, os nossos parceiros, Fundação CSN, Programa Histórias que Ficam, Brave, Brazilian Content, Brasil Cinemundi, Olhar de Cinema, Doc Society, Good Pitch Brasil, Nicho 54, Unibis Cultural, Embaixada da França, e a nossa cooperação internacional com Sheffield Doc Fest, One East Midwest, Miradas Doc, Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Doc Montevidéu, e os nossos parceiros de mídia, Latin Cinema. Hoje, a nossa mesa ela é apresentada pelo nosso parceiro Nicho 54, que vai falar sobre a mesa Contribuições Negras no campo de documentários brasileiros. E para isso eu gostaria de chamar a Fernanda Lomba, que é produtora executiva, e o Heitor Augusto, que ele é curador e crítico, e ambos fundadores do Nicho 54, para estar com a gente nessa mesa. Antes disso, eu gostaria só de falar que a nossa dinâmica, agora a Fernanda e o Heitor vão conversar sobre esse tema, e logo depois vão estar abertas para as perguntas, aonde o nosso monitor e Paoli vai conseguir pegar todas as perguntas do Facebook e trazer aqui para a mesa para eles conseguirem responder para vocês. Tá bom? É isso, pessoal. Boa mesa. Obrigada, Fernanda e Heitor. Obrigada, Malila. Pegando aqui a fala. Obrigado, bom dia, gente. Boa. Bom dia, gente, que está aqui acompanhando essa mesa. Para o Nicho 54, é um enorme prazer estar aqui nesse espaço. Vou começar, inclusive, contando um pouco do que é o projeto, né? Para quem está aí, o projeto está chegando de recente, né? Nós tivemos um lançamento em 2019. Nós somos 3 fundadores, então hoje estamos aqui em 2, mas somos 3 no total. Então sou eu, Heitor Augusto e o Raul Pérez. E nós tivemos ali, ao longo de 2019, um longo período de conceitualizar, de entender e de pensar o que seria um programa na chave formativa e como é que a gente estruturaria uma iniciativa que reunisse aqueles nossos desejos, que era de formação, de compartilhamento da informação, e de ter uma atuação integrada nesse mercado, né? Então, mais ou menos ao longo de 9 meses, passamos aí uma série de conversas entre nós, com parceiros, também mirando para exemplos que tinha fora do Brasil, para conduzir a discussão de diversidade e mercado, né? Então, como é que a gente conseguia encontrar formas de estruturar um projeto dentro desse guarda-chuva? E aí, depois ali de aproximadamente 9 meses, a gente entendeu que tinha segurança para lançar o projeto em novembro do ano passado. Contamos ali com o apoio e patrocínio da SPCine, com o apoio do Projeto Paradiso, e uma série de outras parcerias de empresas, de entes, de profissionais. Então, conseguimos fazer um evento de lançamento de 10 dias para espelhar o que os eixos de atuação do Instituto. Então, tivemos atividades ali nos 3 eixos, que são formação, curadoria e mercado. Ficamos muito felizes com o resultado de botar um projeto na rua, de conseguir comunicar com o público o nosso interesse sobretudo, a abordagem do Nicho 54, que é uma abordagem institucional, onde a gente está aí cumprindo muito um papel de 360 graus, né? Que é estar em contato com essa comunidade negra, estar pensando em conjunto demandas, estar identificando quais são as necessidades mais urgentes, o que se pode pensar a médio e longo prazo, e também ter uma atuação voltada para esse mercado, esse ente quase sem um nome e sem uma cara, mas que, na verdade, existem vários parceiros ali nesse campo. Então, começamos uma série de conversas para tentar entender como é que a gente trabalharia juntos dentro desse cenário, mas com um foco muito, muito claro, muito assertivo nesse sentido, que é para mudar uma realidade que se adensa há muitos anos, que é a realidade de exclusão do cinema brasileiro, do audiovisual brasileiro. Basicamente, de onde há uma tela, a gente pode entender que há um sistema ali que replica uma exclusão, né? Então, a gente lida com dados que são oriundos ali de pesquisas, a gente cita tanto a pesquisa do GEMA quanto a pesquisa da Ancine, e aqui eu vou trazer só mais a pesquisa da Ancine,
que consegue contar para a gente que no ano de 2016, né, essa pesquisa foi compilada em cima dos números dos lançamentos, das obras lançadas comercialmente no país, e nesse período a gente tem ali 2,1% atribuído de filmes a diretores e roteiristas negros, homens, e 0% de número de diretoras ou roteiristas mulheres. Então, a gente parte desse dado para conseguir ter uma atuação e ter uma abordagem aqui dentro. Portanto, é um interesse muito claro em não ficar estabelecendo que há práticas racistas no audiovisual. Isso está estabelecido quando a gente lida com esses números. Então, é a partir daí e como é que a gente pode encontrar e caminhar em busca de soluções, sejam conjuntas ou soluções oriundas daqui, mas, no geral, são conjuntas porque o trabalho é muito grande. Então, esse é um pouco da cara do Instituto. A nossa abordagem, essa abordagem institucional, ela é muito importante, ela conta para a gente que a gente consegue ter uma intermediação institucional, de fato, porque a questão racial, quando é sensível, e quando tocada por pessoas pretas, por profissionais pretos, ela fica ainda mais sensível, porque ela te envolve pessoalmente, né? É teu rosto, é teu corpo. Então, nosso interesse em ter uma abordagem institucional é para conseguir filtrar esse tipo de prática, esse tipo de configuração, e tentar fazer um trabalho nesse campo profissional exclusivamente, que é o audiovisual. Deixando só mais claro nossos eixos de atuação, a gente trabalha ali em cima de três eixos, um chamado formação, e aí é um entendimento bem amplo do que é formação. Um outro eixo chamado curadoria, e aí também no entendimento de trazer imagens, compartilhar imagens, conversar sobre imagens que sejam também, mas não só, do eixo Estados Unidos e Europa. Então, a gente pode encontrar imagens ao redor do mundo e com elas entender mais de Brasil, de produção de Brasil de imagem, e o que a gente vem fazendo aqui. E, por fim, um eixo mercado, que é onde a gente tem ali essa capacidade, né, de conversar com os agentes, de conversar com quem contrata, por exemplo. E dizer, olha, tem aqui uma sistemática que ela está reproduzindo uma exclusão, então como é que é possível a gente pensar dentro disso aqui com uma meta, né? Como é que é possível pensar que a sua empresa ou a sua entidade, qualquer que seja, ela deva cumprir uma série de passinhos para conseguir chegar numa atuação aí mais igualitária, né? Fiz uma colinha, porque é a minha primeira live pública, então me permiti deixar aqui. Exato. Então tá todo mundo já, essa altura, né, no 10º ano da quarentena, tá todo mundo já muito acostumado, mas para mim é novo, então estamos aquecendo. E queria só destacar, antes de convidar a Heitor para falar, queria destacar que os 3 eixos, eles estão muito a serviço de uma atuação em cadeia, porque a gente entende que se a gente vai se aproximar ali de um pensamento de indústria, né, para o audiovisual, ele funciona com elos, né, elos em cadeia, ele funciona em encadeamento, as coisas têm que ter uma sequência ali para acontecer, então isso também a gente absorve dentro do Instituto, para não ter só uma atuação isolada aqui, porque o problema ele é sistêmico, né, é um problema hegemônico, sistêmico, histórico, social, mas também mercadológico, né. Então, como é que a gente consegue ter atuações em 3 eixos complementares, avançando aí para uma mudança bem real de cenário, e a gente poder, pelo menos da nossa ambição e da nossa índole, da nossa temperatura, pensar em ações e não exclusivamente em discursos, né, e não só em discurso. Então, essa atuação integrada, ela vem muito buscando identificar aqui qual é a demanda de maior urgência, conseguir trabalhar uma série de ações aqui no campo da formação, no campo da curadoria, mas também ter disso uma sensibilização, uma entrada no campo profissional, porque esse mercado definitivamente precisa dessa mudança. E aí, já vou te passar, Heitor, mas só para contar dessa mudança, a gente, quando vem, a mudança não é um termo, mudança e transformação, né, é um tema que está muito quente na nossa área agora, mas aproveitando aqui em nome do nicho para dizer que às vezes a gente precisa nominar o que é mudar o que, né? Então, quando a gente se encontra nesse momento, nesse 2020, né, com esses dados retornados do 0% de participação de mulheres negras, por exemplo, sejam roteiristas, sejam diretoras,
Esse dado é um dado só alarmante, né? Ele deveria fazer com que a gente, todo o setor, se mobilizasse para atacar esse dado. Não é o que acontece. Então, para nós, a mudança está muito calcada nesse tipo de partir do zero, né? Para construir ali, partir do zero no sentido da estatística, né? Que é literalmente zero, para conseguir criar ali um cenário, uma realidade concreta no médio e no longo prazo. E aí, para falar disso, a gente vai falar de mudança e a gente vai falar de mudança de uma forma de cultura cinematográfica nesse país. Uma forma de cultura de produção audiovisual nesse país, que passa por modos de produção, que passa por compreender essa estrutura elitista e como é que se fundou o cinema no país, e que hoje a gente tem condições de olhar para esse acumulado de anos e entender que essa cultura foi feita de uma forma excludente e como é que a gente consegue refundar essa cultura. Então, é uma mudança muito olhando para isso. Não é uma mudança esvaziada de sentido, mas é uma mudança que olha para essa necessidade de repensar como foi feito, quais foram os critérios estabelecidos para que as obras tenham desempenho ou não tenham, quais são os critérios estabelecidos para que o investimento vá para um e não o outro profissional, enfim. É isso para introduzir. Heitor vai ter aí uma fala e a gente vai seguir conversando. Espero que vocês participem aqui conosco. Queria dizer que é um prazer estar aqui, DocSP, então agradecer o convite. Obrigada, Malila, obrigada, Luiz. Como a gente estava comentando, né, esse pensamento em cadeia faz com que o projeto venha ver com naturalidade uma atuação nesse ambiente de mercado aqui, nesse ambiente de conversa, né, também com marcadores mercadológicos. Então, para a gente é uma ótima oportunidade de conseguir contar mais o que temos interesse em fazer e como nos agregamos todos num projeto que é coletivo. Obrigada. Falei um montão. Bem, Heitor. Montão nada, um montinho, amiga. Tá lindo. Bem, que bom estar aqui com vocês. Fernanda introduziu muito bem, conceitualmente. Não é só conceitualmente, né? Tudo que é conceito é prática, na verdade. Então, Fernanda introduziu muito bem o que é o nosso trabalho, e não só o nosso trabalho, mas quais são as reflexões. Bom, primeiro, um cenário geral, um panorama geral. Depois, quais são as reflexões que nós trazemos para construir o tipo de atuação que nós temos, né? É importante, de novo, salientar que o fato de ter 3 profissionais com expertises, conhecimentos, backgrounds, carreiras e atuações distintas no cinema e no audiovisual faz com que nós gostamos de pensar assim, obviamente, mas faz com que nós tenhamos a capacidade, a habilidade justamente de executar o que a Fernanda falou, que é um olhar 360, né? Então, por exemplo, o que nos une hoje nessa conversa é pensar algumas contribuições negras no campo do documentário brasileiro. Então, essa conversa ela é naturalmente, ou espera-se que essa conversa seja mais naturalmente sobre olhar, sobre repertório, de fato ela é mesmo, mas para poder falar de olhar e de repertório é necessário conversar sobre outras coisas. Então, para mim faz muito sentido a Fernanda já ter começado, a Fernanda, minha companheira de jornada, ao lado do Raul Pérez, ter começado com essa apresentação, que parece não ser sobre a conversa de hoje, mas na verdade é tudo sobre a conversa de hoje, né? Então falei desses 3 marcadores profissionais, estão realçando, né? A Fernanda Fernanda Lomba atua como produtora executiva e traz as reflexões de uma atuação nesse campo. O Raul Pérez atuou por muito tempo como executivo de comunicação e também teve inputs muito importantes na construção de políticas afirmativas dentro da SPCine. Raul tem atuado mais recentemente como roteirista, então ele traz esses inputs também interseccionais, também de vários campos de conhecimento e atuação. E eu me apresentando, eu trabalho com cinema há 14, 13 anos e atuando sempre nas intersecções, na verdade, entre crítica, curadoria e pesquisa. Então, os inputs que eu trago para o nicho muitas vezes são nesse lugar ou nesses lugares, mas também compartilhar essa jornada com Fernanda e com Raul é justamente executar ou propor esse pensamento amplo, interseccional, que dá conta de muitas dimensões, né? Falar de curadoria, falar de formação do olhar é também falar de circulação de filme. Então, falar de circulação de filme é pensar
construção de mercado. Pensar, por exemplo, a raiz do nosso nome. Fernanda, posso dar esse spoiler, que você sempre gosta de trazer spoiler do Nicho 54, né? Mas essa provocação da gente ter esse nome é uma provocação de mercado, né? Porque nós somos, segundo a última estatística, essa estatística ela muda porque ela tem a ver com autodeclaração, com autorreconhecimento, com entender o mito da mestiçagem como projeto político de embranquecimento no Brasil. Então, oficialmente, o nosso último número nós somos 50%, a população negra brasileira é 50%, mas, por outro lado, o mercado, ou os entes de mercado, né, para a gente tirar dessa instância etérea, né, e trazer aqui a matéria da coisa, né? Então, os entes de mercado olham para as nossas produções, para os nossos inputs, para as nossas contribuições, como algo de nicho, né, como algo de rodapé, como nota de rodapé, e não como a centralidade de um programa. Então, já entrando um pouco mais diretamente no que a gente quer conversar aqui, essa questão da nota de rodapé, né? Um dos nossos eixos é o eixo curatorial, e nesse eixo curatorial a gente gosta de pensar algumas coisas, né? Primeiro, a gente gosta de ter uma postura disruptiva, né? Então, todos os eventos, todos os festivais, todas as mostras, todos os cineclubes, todos os ciclos de cinema que a gente organiza, a gente sempre pensa com uma postura disruptiva. E disruptiva do quê? Das hierarquias do cinema. Ou das hierarquias do que a gente chama do cinema, né? Ou, melhor ainda, de uma certa história do cinema. E, principalmente, não só dessa história, né? Essa história, ela é construída. Ela é construída por pessoas. Então, existem formas de apresentar essa história do cinema. E nessas formas nessas formas de apresentação que tem sido construída acerca do cinema brasileiro, nosso objeto mais direto aqui, né, a gente considera indispensável provocar esses nós que determinam que certos filmes ocupam o centro, certos filmes são indispensáveis, certos filmes são obrigatórios. E aí, quando eu falo obrigatórios, é especialmente nos cursos de cinema, mas não só. Nos cursos de comunicação e, de forma geral, no imaginário. Ao fim e ao cabo, o que a gente está falando aqui é de imaginário. O que constitui um imaginário? O que constitui um imaginário coletivo, no caso do audiovisual e no caso do cinema, né? Então, muitos dos nossos projetos curatoriais, muitos não, todos, na verdade, inclusive daqui a 2 semanas começaremos o Nicho Novembro, na segunda edição do nosso evento Assinatura. Não vou falar muito sobre ele agora, mas enfim, trago o Nicho Novembro como um exemplo dessa prática, de um entendimento que a gente tem da prática curatorial, que é uma prática disruptiva, que observa as margens, observa o que está nas margens, ou melhor, o que foi relegado às margens, né? As coisas não estão nas margens exclusivamente por vontade própria, né? Mas as coisas estão nas margens porque elas foram relegadas às margens, né? Então, quando a gente pensa a nossa atuação curatorial dos nossos programas, a gente pensa muito além da representatividade, né? Representatividade é um começo de conversa, né? Pensar que é necessário termos imagens com pessoas negras, imagens por pessoas negras, isso é o mínimo, né? Isso é a barra aqui embaixo, né? É daqui para frente. Mas continuando nessa questão do nosso entendimento de curadoria, né? Que passa por fomentar uma formação crítica, uma formação teórica e uma formação sensível do olhar, né? Que leve o sujeito a ter uma autonomia perante as imagens, né? Então a gente pensa muito na questão da democratização das ferramentas analíticas, né? Então, num mundo mediado por imagens e mediado por telas, então ser um espectador com agência nessa relação imagem e eu é indispensável. Então a gente pensa o nosso trabalho como uma contribuição disso, né? E uma contribuição também numa coisa muito importante, que é a questão da ampliação do repertório.
e aqui a gente começa a falar especificamente sobre a nossa conversa. Então a gente pensa, não foi à toa que a gente deu esse nome, né, Contribuições Negras para o campo do documentário brasileiro, e eu queria, nesse gesto de trazer para o centro certos filmes, ou de virarmos as costas para certos centros e olharmos para outros cantos, eu queria trazer alguns filmes para a gente conversar. Então, o primeiro filme, pensando nesse lugar das contribuições e das invisibilizações dessas contribuições, o primeiro filme que eu gostaria de trazer é o Abolição. Abolição do Zósimo Bubu. O Zósimo Bubu, que é esse... Eu ia falar de diretor, mas o Zósimo é tanta coisa que chamá-lo só de diretor é reduzir a complexidade das contribuições dele, né? Mas o Zósimo Bubu, que é esse ator, diretor, roteirista, montador, curador, agitador cultural, provocador, conector das diásporas, enfim. Então, o Zósimo Bubu, que foi essa pessoa, falando especificamente dele como diretor, né? Zósimo estreia na direção com Alma no Olho, que é um curta-metragem que deveria há muito tempo ter ocupado um lugar de centralidade nos estudos sobre sobre cinema brasileiro, sobre cinema experimental, sobre corporeidade e performance. Então, estou pensando vários approaches que se podem se ter com um filme que muitas vezes é visto só na chave do é importante porque foi feito por uma pessoa negra, né? Ele é importante por isso e por A, B, C e D. Mas falando da Abolição, o Zósimo dirigiu esse primeiro longa-metragem em 1988, que foi feito nesse contexto dos filmes que refletiriam sobre a abolição da escravatura no Brasil, ou melhor, sobre a abolição oficial da escravatura do Brasil, pois, como diz o movimento negro há muito tempo, a abolição foi uma farsa, né? A escravidão não acabou, vide as modulações modernas da escravidão na sociedade brasileira. Mas a Abolição, que é esse grande compêndio sobre a experiência negra de 100 anos e as contribuições negras nos últimos 100 anos, esse filme teve uma performance econômica paupérrima. Ele teve uma performance no sentido do que ele, onde ele ocupa, que lugar que ele ocupa do nosso imaginário, dos estudos de cinema, né? Então ele foi relegado para um canto muito escuro, né? Ou melhor, se fosse escuro até que estava bom, né? Um canto muito largado. E aí é interessante tocar numa coisa importante, né? Que o Abolição, recentemente, ele é redescoberto. E aí, a gente chega numa contradição aqui. E eu queria falar dessa contradição, que é reconhecimento e legitimidade internacional. Então, a Abolição, que é esse filme que tem uma distribuição paupérrima, e aí eu convido vocês a ler esse artigo do pesquisador Marcel Carrasco, pesquisador que acabou de completar o mestrado dele em comunicação pela PUC, né? O Marcel fez uma pesquisa sobre a abolição e ele escreveu esse artigo que já vai aparecer para vocês, o pessoal aqui do Backstage vai compartilhar com vocês, né? E ele escreveu esse artigo que infelizmente está em inglês, eu tive o prazer de traduzir para o Marcel, em que ele conta como foi a performance do Abolição e quais foram os percalços que esse filme encontrou do ponto de vista da distribuição e de ocupação do imaginário. Mas eu estava falando sobre a legitimidade internacional, né? Então, a Abolição, que é esse filme que fica largado por muito tempo, né? Esse filme que a gente tenta assistir na internet, muitas vezes o que a gente consegue encontrar são cópias de baixíssima resolução, ele começa a voltar a ocupar um outro lugar simbólico por meio do quê? Por meio de intervenção de curadores e programadores que operam fora do Brasil, e ao operar fora do Brasil, o que acontece fora do Brasil sobre um filme brasileiro rebate no Brasil. Então, vou fazer uma ordem das coisas aqui. Então,
Em 2018, é isso, eu sempre erro os anos, né? Em 2018, a Janaína Oliveira, pesquisadora, curadora, criadora do Oficine, o Fórum Itinerante de Cinema Negro, e uma das curadoras agora do Encontro de Cinema Negro que está acontecendo neste momento, né? A Janaína realiza uma mostra para o Festival de Roterdã, chamada Alma no Olho, Soul in the Eye, na qual ela propõe uma reflexão dos legados dos Osmo para o cinema contemporâneo brasileiro. E aí, nesse contexto, o Abolição, longa-metragem Abolição, é exibido. Ano passado, a gente tem, na retrospectiva do Greg DeQueer, o Greg, que é um curador nascido em Los Angeles, mas baseado na Sérvia, né? O Greg fez um trabalho excepcional, tal como o da Janaína. O Greg foi convidado pelo Festival de Locarno para fazer uma grande retrospectiva sobre contribuições de filmes, enfim, de black films, né? E aí toda uma conversa sobre o que é um black film, o que é um filme preto, né? Mas o Greg DeQueer fez a programação, a curadoria dessa mostra chamada Black Light. E nessa mostra, feita para Locarno, tal como Roterdã, um dos top 5 festivais de cinema do mundo, o Greg DeQueer, de novo, estou falando desses trânsitos que não passam pelo Brasil, né? Então começa com uma curadora brasileira que vai parar em Roterdã, um curador de Los Angeles baseado na Sérvia que faz um trabalho para um festival da Suíça e exibe a Abolição. E mais recentemente a gente tem o trabalho do Cine Limite, né? O Cine Limite, que é uma plataforma de reflexão e exibição dedicada a cinema brasileiro para o público norte-americano, estadunidense, uma plataforma que foi lançada em agosto, setembro, já não me lembro o dia, né? O mês, perdão. O Cine Limite, os fundadores do Cine Limite, né? Gustavo Menezes, Érico Barroso e William Plotnick, Gustavo Menezes e Érico Barroso, perdão, já estava errando os nomes. Eles programam o Abolição. Eles programam, na verdade, alguns filmes, né? Compasso de Espera, Abolição, A Voz da Vez de Vassourinha, no primeiro bloco, né? E não só eles programam, como eles comissionam textos de pesquisadores negros brasileiros sobre o Abolição. Então, por exemplo, o texto do Marcel que eu citei, baseado na pesquisa dele, foi comissionado nesse sentido. Um segundo texto que eu encaminhei aqui para o backstage, que já vai aparecer aí para vocês, que é um texto do Bernardo Oliveira, pesquisador, doutor, baseado no Rio de Janeiro, em que ele propõe conceitos interessantíssimos sobre o Abolição, inclusive pensando ali um certo cinema atlântico para pensar o Abolição. Mas encerrando essa minha primeira colocação, a mensagem que eu quero trazer aqui para pensar a Abolição qual que é o lugar que a Abolição ocupa no imaginário brasileiro? Qual que é o lugar que a Abolição ocupa no imaginário cinematográfico brasileiro? De que forma os agentes que têm participação no moldar esse imaginário, no compartilhar conhecimento, no dizer que tais filmes precisam ser estudados sobre A, B ou C paradigma, cadê essas pessoas? Como pode a abolição voltar a ser debatido por movimentos internacionais? Como é que pode, por exemplo, o texto do Bernardo, o texto do Marcel, o texto que eu também escrevi para o Cine Limite, né, numa constelação de curtas-metragens, tente fazer esse circuito de ir para fora, para só depois de ir para fora poder voltar para o Brasil num outro nível, né? E aí é interessante, porque nós somos um país, já encerrando, e já devolvo a bola para você, amiga Fernanda. Nós somos um país que pesquisas apontam que só 5% da população se considera fluente numa segunda língua, né? E só 3% sendo essa língua inglês. Então, todos esses circuitos eles são feitos fora do país para depois voltar para o Brasil e a gente nem necessariamente participa dessa conversa sobre filmes que são nossos, né? Filmes que são nossos, filmes que são sobre nós. Então, o primeiro filme que eu queria pensar aqui nesse sentido de contribuições negras para o documentário brasileiro
é a abolição. Acho que eu devolvo agora para você, amiga Fernanda. Ai, amigo Heitor, bora. Vou pegar daqui, mas nem tanto para falar só da abolição, né, nessa perspectiva de um gap de 20 anos para renascer e renascer numa luz internacional, né? Mas para pontuar nisso, acho que coisas de Brasil, coisas que precisam ser muito bem ainda ditas, né? Então, acho que para começar do começo, né, Heitor, talvez a gente tenha que contar que a gente é um país colonizado, talvez, e esse é o verdadeiro começo, né, de qualquer brincadeira que vem aqui. Mas que o ponto é, assim, eu acho que uma das coisas que não fazem mal, porque a gente precisa dar nome a elas, não necessariamente julgar num primeiro momento e nem resolver num primeiro momento, mas saber qual é a natureza real, faz com que a gente pense nesse país, de fato, como um país que foi colonizado. E não só colonizado do ponto de vista político, geopolítico ou social, econômico, né? Não só esses marcadores mais clássicos de uma colonização, de um processo de colonização, como também marcadores muito internos, né? Muito intras, né? Que são marcadores do pensamento, que são marcadores do imaginário, que são marcadores da identificação, né? O que é a identidade brasileira quando comparada numa perspectiva global, né? O que vem a ser isso e o que isso engendra de orgulho da própria cultura ou de simplesmente saber qual é a própria cultura. Então, eu sinto que esse é um pano de fundo bem maior, onde daí entra, né, essa informação do abolição nesse contexto, mas queria, antes de chegar nisso especificamente, comentar disso anterior. E aí, nesse sentido, a gente tem... Eu adoro as linhas do tempo, né, Heitor? Você sabe bem disso, assim. Então, adoro botar as coisas na perspectiva de uma linearidade do tempo, né? Para a gente conseguir entender quais as informações tem ali dentro. E uma delas é entender o 88, né, como esse desejo para o realizador, que é o realizador tão multifacetado que é Zósimo, né, e ter aí esse desejo, essa vontade de trazer uma não ficção, mas que também não deixa de ser uma ficção ali, né, tudo que dá para falar sobre isso, mas de trazer esse tema a partir de uma perspectiva negra, de vivenciar aquilo. Para quem já pesquisou alguma coisa do período de 88, ela teve alguns produtos, né, audiovisuais sobre o que é comemorar 100 anos, né, 100 anos da suposta abolição nesse país. Então, o Zósimo entra aí também nesse espírito de comemorar ou de dar a sua mensagem, a sua voz a esse período. Mas também sintomático, né, fica ali, eu não consigo deixar de lembrar, né, Heitor, que 88 é também ano da nossa Constituição, né, da que está aí valendo, supostamente valendo. Então, quanta coisa ali tentou se emancipar, né, de uma raiz colônia. Então, quanta coisa foi produzida ali para tentar dar um pouco de cara, dar um pouco de nome ao que é esse Brasil, ao que esse Brasil vinha se configurando depois de comemorar um marco, um século, né, de uma raiz que durou 4 séculos, né, de uma raiz escravocrata que durou 4 séculos. Então, a perspectiva linear do tempo me interessa porque ela bota pesos que não dá muito para a gente relativizar, que é como é que você resolve 4 em 1, né, para começo de conversa, né, nessa relação. Então, acho isso um dado interessante de pensar esse momento em que nasce essa obra, e aí esse gap de 20 anos. E aí, Heitor, é mais até para te devolver como provocação, enfim, que você pode pegar ou pode ignorar, tá tudo bem, mas no sentido de esses 20 anos, né, não é que o Brasil nunca viajou para fora, não é que nunca teve nenhum representante brasileiro que fora do país pudesse contar o que vinha sendo produzido aqui. Não é que não tivesse nenhum profissional que fora do país, em festivais, em ambientes onde os filmes circulam, não pudesse ter dito que esse país, fundado 4 séculos em cima da escravidão, quando comemorou o seu primeiro século, supostamente fora desse regime, tenha tido um realizador de tanta importância produzido um filme. Então, a provocação vem nesse sentido, que é o que os 20 anos de gap, quando a Janaína, né, Janaína Oliveira, com esse trabalho que vem fazendo ali, um trabalho internacional também muito interessante, Heitor também é um trabalho internacional interessante, enfim, só para citar 2 nomes que estão aqui nessa
sendo citados nessa conversa, um presente e outro presenciado, de profissionais pretos que saem do país, e que aí saem do país, e a primeira realidade uma realidade que aparece, não sei se é a primeira, né, de que é preciso contar o que é o Brasil para o mundo. É preciso. E aí o que me espanta nessa obviedade, né, da afirmação é que até então a gente tinha muito cinema brasileiro fora do mundo, né? A gente tem lá os nossos queridos Cinema Novo, né, que teve ali um super barulho, né, fora do mundo, né, uma dos primeiros momentos em que o cinema brasileiro autoral saiu para fora do país para conseguir buscar lá o seu cantinho no mundo, né? Eu pelo menos coloco muito dentro dessa chave do cinema novo. E ali ninguém foi capaz de conseguir dizer o que era o Brasil, né? Assim, conseguiu dizer o que era um recorte embranquecido de uma colônia Brasil, né? Então, queria só colocar isso aí até mais como uma conversa, né, amigo? Mais esse tipo de provocação. Então, e também o gap dos 20 anos, né, conta pra gente que há uma nova geração, né? Há uma geração aí que faz um outro movimento, que é o movimento de tendo a realidade de um país, de um mundo globalizado, né? Essa nova geração, ela viaja e ela consegue honrar muito mais a história do seu país. E quando eu falo a história do seu país, dizendo com similaridade a história do cinema negro, é porque, de fato, é por onde eu vejo, né? Quando você tem um país que tem aí sistemática opressão a uma comunidade específica, por motivos vários, né? Vários, eu quero dizer, o motivo só é racismo, o racismo tem motivos vários ali dentro, sim? Então, quando você tem essa necessidade de apagar essa história, é porque você está apagando este país e querendo construir na ideia disso e na exposição mundial disso. Você está querendo contar um outro país que não existe, sim? Então, é um pouco isso, é um pouco para contar o que os 20 anos me faz pensar. E aí, nesse sentido, eu vou tentar aqui cruzar com várias informações. Quem me conhece sabe que eu fico espanando coisinhas assim, mas uma delas o Niche 54, ele ficou nesses 9 meses se construindo, e necessariamente não é muito tempo, necessariamente não é pouco tempo, mas imagina 9 meses gestando, literalmente, isso, né? Para a gente entender que o Brasil não faz uma discussão nem comprometida, nem mensurável, nem concreta, nem palpável sobre diversidade, né? O Brasil gira em torno das polêmicas, né? Então, o Brasil, no geral, seja ele qual área, e o audiovisual também pega carona nessa sistemática, então a gente não institui programas, a gente não institui referenciais, a gente não institui acordos, a gente não busca aprender com realidades mais similares às nossas, e aí me desculpem para quem está ouvindo isso pela primeira vez, mas as nossas realidades similares não é Estados Unidos, não é Europa, não é nem alguns países do leste europeu, nossa realidade está em outro lastro, deveríamos olhar para outras referências, sim, mas de como a gente vem lidando com a questão... Heitor caiu, voltou, que bom, amigo. Né, que bom que você voltou. Mas de como a gente vem não lidando com o tema quando a gente escolhe lidar com o tema pela perspectiva da polêmica, e do incêndio, né, do apagar incêndio. E do como, ao não lidar, quando o nicho foi se colocar nesse mundo aí, a gente foi buscar referências fora, não para fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, né, e fazer uma cópia aqui, porque nossa realidade de Brasil é absolutamente única, é uma realidade que apresenta aí uma composição, uma configuração, uma forma de se estruturar enquanto país identitariamente muito único, né? Então, nenhuma cópia daria conta aqui. Mas a gente vai buscar para entender que a discussão de diversidades, qualquer conceito, qualquer nome que traga dentro desse conceito, mas fato é, abordar questões da configuração racial de um país, ela tem sido feita em outros países de uma forma muito mais frontal, de uma forma muito mais comprometida, de uma forma muito mais presente, né, para dizer o mínimo. Então, não se trata de um ou outro órgão, mas sim se trata de um entendimento de que o país se beneficia com aquilo. E aí, voltando agora, são várias coisinhas, mas voltando para o abolição, o que a gente tem,
quando a gente consegue repercutir esse filme fora e ele volta para o Brasil e ele volta a existir no Brasil, isso só afirma, e aí, Heitor, você pode me contar se isso faz sentido, isso só afirma o quanto a gente aproveita toda a oportunidade para contar que somos colonizados. O quanto a gente aproveita todo qualquer convite, pequeno que seja, para exportar matéria bruta e importar o produto pronto, e aí dizer sim, a gente gosta disso daqui, mas isso aqui saiu do país. Então, isso aqui é cultura gerida, gestada, criada nesse país. E que quando vem aqui dentro não repercute, porque não tem a atenção que deveria, não tem o apreço que deveria, não tem o interesse que deveria. E é muito doido, porque, no geral, a gente costuma botar no ônus do... enfim, sou sempre produtora, né? Então é difícil não fazer essas relações, e acho uma dó, Heitor, e acho pouco, na real, quando a gente pega os dados, né, de que o brasileiro não consome produto nacional, né? Isso é uma realidade, sim, a gente lida com essa realidade. Depois vem o específico de que brasileiro, no geral, não consome documentários, né? Ou isso pertence a uma faixa muito restrita de um determinado tipo de público, né? E quando se diz isso, quando inclusive o próprio mercado diz isso, ele se retira total dessa responsabilidade, porque ele joga no indivíduo que é o espectador, né? Ele joga nessa massa chamada audiência, né? Mas aí o mercado esquece que é ele quem deixa de investir nas obras nacionais como deve, que é ele que deixa de apostar o risco, afinal de contas, é ele quem tem essa entrada financeira e estratégica e do capital, né, para poder promover qualquer tipo de transformação do ponto de vista de consumo. Então, acho que vale muita atenção como a gente joga esse ônus para o espectador e dizer, mas o brasileiro não gosta de conteúdo nacional, né? Vale muito entender quais são as portas de saída para que se exista um conteúdo nacional. Vai contigo, amigo. Posso falar de porta de saída? Não, porque é muito bom, né? É muito bom quando a gente conversa, né? Você, eu, Raul, porque, enfim, impressionante como os nossos entendimentos, né? Então parece ser que a gente está só numa conversa aqui. Então, estamos numa live, né? Enfim, estamos compartilhando conhecimento e, enfim, criando um debate público, né? Participando de um debate público, nos colocando numa esfera pública de debate, né? Uma coisa bem Estado-nação. Mas, assim, das várias coisas que você trouxe agora, amiga, dá para reverberar muitas delas. Eu vou pegar uma delas para reverberar, porque foi logo antes de eu cair, inclusive, porque eu achei esse ponto ótimo para pensar outras questões, né? Que é duas coisas, né? Esses profissionais pretos que saem do Brasil para contar o que é o Brasil para o mundo. Essa é uma primeira coisa que você trouxe que eu acho boa. E segundo, uma nova geração, e eu vou falar dessa nova geração daqui a pouquinho. E o terceiro, essa questão do apagamento deste país, né? A questão do apagamento deste país. Toda vez que a gente vai ter uma conversa, qualquer conversa, sobre raça, estou nem falando de racismo, estou falando sobre raça. Os apagamentos, eles são contínuos e diários, e eles são tão agressivos que a sensação é de que a gente está sempre voltando para um letramento, né? É como se a gente estivesse sempre abrindo um dicionário. E aí, nos nossos diferentes campos, desde da conversa de botequim até uma rodada de negócios, de um projeto de 60 milhões, por exemplo. Mas sobre o apagamento deste país, eu queria trazer um outro documentário que vem de um diretor, que é um desses diretores cuja voz foi reverberando também fora do país, que é o Joelzito Araújo, né? O Joelzito Araújo talvez seja o diretor negro brasileiro com mais obras realizadas no formato curta-metragem, no formato longa-metragem. E o Joelzito, depois de passar anos fazendo curtas e médias nesse formato ou do vídeo popular ou do jornalismo, ele realiza o documentário longa-metragem A Negação do Brasil. E A Negação do Brasil é um filme que ele ocupa, aí de novo uma contradição,
porque a gente vai falar de mercado, né? Olha, eu falando de mercado, né? Eu, curador, falando de mercado, mas sim, a gente vai falar de mercado no seguinte sentido. É um desses poucos filmes, um desses poucos documentários brasileiros realizados por pessoas negras que algumas pessoas conhecem, algumas eu digo pessoas fora desse círculo imediato de pessoas que vivem com o cinema. Então, que algumas pessoas conhecem, ou que viu o trecho, ou que tropeçou no filme no YouTube. Então, o filme ocupa algum lugar aí de lugar educacional. Por outro lado, temos uma contradição. Esse filme nunca estreou no Brasil. Esse filme nunca foi lançado comercialmente no Brasil. Temos um problema. Então, a capilaridade desse filme do ponto de vista da educação ou da discussão que ele levanta, né? Lembrando que Negação do Brasil é fruto da pesquisa de doutorado do Josito Araújo feita na ECA USP. Então ele ocupa esse certo lugar, então ok, reconhecemos uma certa relevância do filme, mas no momento, retomando a fala da Fernanda há pouco, né, no momento de dar suporte, que é, por exemplo, o momento da distribuição, esse filme nunca foi lançado, né? Esse filme teve pré-estreias, então a vida comercial desse filme foi no momento de lançamento dele, né? Pré-estreia no Unibanco, uma outra pré-estreia, mas ele nunca teve um lançamento comercial. E aí, nesse sentido, a conversa do racismo é inevitável. Porque a história que acontece com a Negação do Brasil, 2 décadas depois, é a mesma história da abolição. Esse é um ponto. Da Negação do Brasil. E aí, já que a Fernanda trouxe essa coisa das novas gerações, e foi muito bonito, eu estive lá em Roterdã, nesse projeto curatorial da Janaína, né? Eu fui convidado para fazer a mediação de alguns debates, né? Também fiz a mediação da Masterclass do Gabriel Martins, e eu fico falando isso para dizer como foi bonito estar lá em Roterdã, em torno de 25 profissionais negros, né, do campo da curadoria, da crítica e da realização, estiveram lá em Roterdã, então foi de fato enegreceu Roterdã, foi bem bonito. Mas foi bem bonito ver as novas gerações, né? Porque eu acho que já não cabe mais falar de nova geração, que a gente tem visto nos últimos 5 anos, e aí é ótimo ter essa conversa, não dá tempo aqui, mas é ótimo ter essa conversa de quais são esses marcadores dos últimos 25 anos, na verdade, quais são esses marcadores de 25 anos que faz com que nos últimos 5 anos a gente tenha um aumento exponencial de pessoas criando imagens, né? Seja na fotografia, na direção, no roteiro e na atuação, na produção e em outras áreas, né? Mas falando de novas gerações, eu queria trazer aqui 3 exemplos de contribuições formais de realizadoras negras, ou seja, de mulheres negras, para o campo do documentário. A primeira contribuição que eu queria trazer, e de novo, eu trago esses filmes quase, enfim, eu sou professor, né? Então, eu tenho muito esse interesse de educação mesmo. Ao mesmo tempo, cansa muito ficar fazendo letramento o tempo inteiro, porque as informações, elas estão aí. Eu não estou falando, os 3 filmes que eu vou falar agora, eu não estou falando de filmes que você precisa escavar para achar. Você só precisa escavar se você estiver muito acima da superfície, né? Quem está pisando com o pé na terra não precisa escavar. E o problema do cinema brasileiro, muitas vezes, é que ele não pisa com o pé na terra, né? Mas 3 contribuições formais, né? Todas no formato do curta-metragem. O curta-metragem que tem sido, por um lado, do ponto de vista econômico, o formato em que pessoas negras têm conseguido expressar as suas criatividades, né? Mas 3 contribuições, para não perder o foco da fala, né? O primeiro é o Cinema de Preto, da Dandara. A Dandara fez um primeiro curta chamado Gurufim na Mangueira, que é uma ficção disponível no Porta Curtas, se eu não me engano. Depois do Gurufim na Mangueira, em 2004, ela faz esse filme que é Cinema de Preto, em que ela faz uma reflexão. O filme são várias coisas. Primeiro, ele é uma cinebiografia em curta-metragem do Abdias Nascimento, e de uma dimensão específica do Abdias Nascimento, que é o Abdias intelectual. A gente vê as obras dele
por trás dele durante as entrevistas, mas as contribuições intelectuais do Abdias, já bem velhinho, né? Mas ele não é sobre isso só, né? Ele é sobre autoria da imagem, reclaim, então reivindicar a autoria da imagem e pensar o lugar da pessoa negra fora dessa chave da autoria. Então, ao mesmo tempo que a Dandara reivindica uma autoria negra, ela desmembra a autoria. E ela vai observar, por exemplo, que pessoas pretas trabalham no cinema desde sempre. Em lugares que não são tidos como lugares de autoria. Então, por exemplo, quando a gente pensa no departamento de fotografia, a gente pensa a direção de fotografia. A gente não pensa elétrica, por exemplo. E o que a Dandara faz nesse filme é elaborar um cinema, e um cinema de preto, para citar o título, né? Que passa e que pensa autorias nos vários lugares. Então temos uma contribuição aqui, que pode ser estudado do ponto de vista do gênero, que pode ser estudado do ponto de vista de contribuição formal, que pode ser estudado numa disciplina de documentário, que pode ser estudada numa disciplina de retrato, numa conversa sobre retrato cinematográfico de pessoas, ou seja, recortes não faltam, né? Recortes não faltam para poder pensar contribuições negras. Então, falei primeiro da Dandara, 2004, agora eu vou falar de outras contribuições contemporaníssimas, né? A primeira é o Noir Blue, deslocamentos Noir Blue, deslocamentos de uma dança, da Anna Pi. É um filme que teve uma vida ativa no circuito de festivais. Então, eu estou vendo que eu estou citando coisas, né? O professor Kso ficou desesperado para que as pessoas peguem as referências. Então, eu vou colocar aqui, o backstage passa para vocês, por favor, né? Esses filmes que eu estou falando. Tudo, Heitor. Eu falo com você todo dia, mas ainda assim estou anotando tudo. E o segundo filme é o Noir Blue, Deslocamento de uma Dança. Vou tentar ser mais direto na fala para também dar espaço para as pessoas se trazerem, né? Contribuições. Em que a Anna Pi pega esse corpo dela, Anna Pi, que é uma artista do corpo, que a gente pensa muito no lugar da coreografia e da performance, mas ela é uma artista do corpo, que faz o primeiro Noir Blue, é um solo que ela apresenta num festival, que eu esqueci o nome, na França. Desse solo, ela desenvolve um conceito, ela viaja para, se eu não me engano, 9 países africanos, e aí ela entrega para a gente de volta um filme lindo sobre corporidade, sobre fabulação, sobre futuridade. Uma tremenda contribuição que a Anna Pi dá para o campo do documentário brasileiro. E pensar que ela fez esse filme, como ela mesma diz, né, para mostrar para a família. Eu fiz isso daquele jeito bem Ana, né? Ana é uma mulher muito inteligente, muito sensível, muito à frente do óbvio, né? Ela fez esse filme para mostrar para minha família. E aí entregou esse presente para a história do cinema brasileiro. E um último a família filme... dela é um pouco maior, então, né? A família tem 200 milhões de pessoas, amiga. Com isso. E a terceira obra contemporânea que eu queria trazer para vocês é o curta também Filha Natural, da Aline Mota. A Aline Mota é uma artista da imagem. Anna Pi, artista do corpo, Aline Mota é uma artista da imagem, que trabalha em várias intersecções. Então ela tem primeiro um trânsito, né, pelo chamado mundo das artes visuais, das artes plásticas. Eu propus um deslocamento desse trânsito para o campo do cinema e trouxe um curta chamado Pontes sobre Abismos, da Aline Mota, para fazer parte de um extenso projeto curatorial que eu assinei, que se chama Cinema Negro, Capítulos de uma História Fragmentada, né? Que eu curei para o Festival de Curtas de Belo Horizonte, um dos principais festivais de curtas do Brasil, um dos mais ricos, que também está acontecendo online nesse momento, né? Então, curei em 2018 a convite da diretora do festival, Ana Siqueira. E a partir deste filme, a Aline Mota começa a ser vista pelo campo do cinema como uma artista também de cinema. E a Aline Mota, nas intersecções dos formatos, ela dá uma outra contribuição, que é pensar a fabulação crítica da história, né? Então, como é que você conta uma história com H sem documento, com os documentos queimados, sem sobrenome, quando a gente tenta refazer as árvores genealógicas, a dificuldade
para a grande maioria das pessoas negras, né, de ir para além do avô, da avó, né? E a Aline Mota, ela dá imensas contribuições para o campo do documentário brasileiro. Então, eu convido quem se interessa por documentário, seja no lugar espectatorial, seja no lugar de moldar esse campo, a botar o pé na terra, porque os filmes estão aí. E o tempo curto da nossa fala, né, Fernanda, devolvendo a bola para você, o tempo curto da nossa fala não permite que a gente saia aprofundando todas as coisas, mas a vida está aí, e a história, a roda está girando, né? Agora é saber quem vai ser engolido pela roda, porque a roda gira. Para você, amiga. Obrigada, amigo. Não, realmente, agora eu vi aqui no horário, a gente está quase fechando. Tem uma pergunta da Ju Sampaio, aliás, um beijão, Ju, e que eu gostaria que você respondesse, ficasse para você, mas que o ponto é outra linha do tempo, né, amigo? Se a gente começa aqui essa apresentação trazendo esse grande nome como referencial aí do nosso cinema negro, que é o Zosmo Bubu, né? Tem também, e agora aí passa por Joel, aí depois a gente entra nas contribuições contemporâneas, e são 3 mulheres no campo da criação, no campo da forma, né, de documentário. Então, queria só destacar como é que 1 hora é muito pouco para abrir tudo isso, né, mas queria trazer elementos dentro, porque justamente é uma conversa que nós precisamos de mais conversas desse tom, né, de mais conversas investigativas e reflexivas desse tom. Então, só queria pontuar coisas que eu acho interessante dentro disso, que é esse outro gapzinho, né, e a gente tem mais mulheres. E aí deixar bem claro que não é que não exista ninguém antes de Zósimo, né, Heitor? Não é que não exista ninguém de Zósimo e até Joel, e não é que não exista ninguém de Joel para Anapi, para Aline Mota e para Dandara. Existem vários, né? O que é possível fazer aqui é elencar alguns bits, né, nessa nossa jornada toda, para a gente ir nadando de um ponto para outro, e para justamente instigar essa curiosidade real, né, a curiosidade de quem está com o pé no chão, né. Mas nessa coisa de enxergar mulheres nesse campo da criação de documentários, né, na forma como eu acho isso, sou uma mulher, né, então isso me atravessa de várias maneiras, mas acho isso, além de bonito, além de necessário, além de coerente com esse país, que tem muito mais mulher que homem, por exemplo, do ponto de vista estatístico, né, acho isso tudo muito necessário, mas também acho que é só muito potencializado, é uma potência, né, Heitor, quando a gente tem aí mulheres conseguindo narrar vozes, né, mulheres conseguindo transformar-se em sujeitos criativos para elencar objetos, né, de verificação. Então, do quanto isso é uma emancipação fenomenal, né? Acho que quem tem uma mínima sensibilidade do ponto de vista de entender os movimentos dentro desses percursos todos, né, consegue entender que para as mulheres citadas, e não só essas, né, todas as outras que estão buscando lançar uma voz autoral, seja qual formato for, mas enfim, as mulheres que estão se lançando nesse campo criativo, né, e sustentando essa carreira que cotidianamente é tão difícil de fazer, do como isso é um não que você dá todos os dias a uma trajetória que bota todas as mulheres nas cozinhas da vida, né? E aí, cozinhas da vida é uma expressão ótima que eu não criei, quem trouxe foi Heitor, numa conversa que a gente teve em algum momento, então estou aproveitando aqui para reverberar. Porque no campo do audiovisual, né, a gente tem mulheres automaticamente vistas dentro dos afazeres de produção, sejam eles uma produção executiva, sejam eles que está ali envolvida entre outras coisas, mas tem um lugar de liderança, ou sejam em degraus que são ali abaixo daquilo, pensando na viabilidade dos homens, né, na viabilidade do fazer artístico e criativo dos homens. Então, eu espero mesmo, aí acho que é a parte talvez mais inocente da vida, mais romântica, mas eu espero que a gente seja capaz de entender, Heitor, o que são essas emancipações, né, ao longo desse período. E também tem uma outra coisa que eu gostaria que a gente fosse, daí todos nós, né, mas claro que dá para endereçar essa questão ao mercado, já que a gente começou falando dele, né,
mas que o outro dado, e aí essa afeta a homens e mulheres pretos especificamente, né, que é a realidade financeira dos projetos. Por mais que a gente consiga mensurar que a participação negra, as participações negras, né, em documentário, ela é massiva, ela consegue ser muitas vezes a porta de entrada para entrar em audiovisual, para começar, é a minha porta de entrada, por exemplo, o documentário, né, ela não é, ela é mais executável do ponto de vista de orçamento, é executável do ponto de vista de um cronograma de produção, mas ainda assim há um custo, né? Ainda assim há um valor que precisa existir, seja esse valor de um investimento, ou seja esse valor do seu próprio tempo, da sua própria dedicação àquele trabalho para existir. Então, tem outro gap também de tempo aí, Heitor, e de transformações no tempo, né? Que é o tempo dos Osmo Bubu, o que se tinha ali, né? Até adoraria ter mais tempo para poder entrar nisso com mais informações, para não ficar uma fala leviana, porque ela não é, né? Mas no tempo dos Osmo, no tempo do cinema novo, o que a gente tem, os Osmo como esse realizador brilhante, que faz gol em toda posição que entra, né? O que a gente tem dele é ele começando a sua carreira de curta-metragista, usando ali recortes de películas do que sobrava dos outros filmes do cinema novo, né? Porque não conseguia efetivamente financiar aquele custo da película, etc. e tal, então ia trabalhando a partir disso. Acho uma imagem super forte, acho que para o tempo de Zósimo, acho ela forte do ponto de vista de potência, acho que a gente consegue ver um realizador que não se limita pela inexistência de recursos e consegue encontrar uma solução ali, acho muito criativo, mas também acho que passado anos, né, quase 4 décadas depois, a gente já pode também entender que é uma outra forma, hoje precisamos entender uma outra forma de fazer, uma outra forma de viabilizar. Acho que vamos terminar. Acho que em linhas gerais, a gente também pode dizer que o audiovisual, ele é, entre outras coisas, ele é muitas coisas, né, artístico, mas ele também é um campo econômico, ele também é um campo de trabalho. Então, como é que a gente pode começar a enxergar o direito da pessoa preta a trabalhar em audiovisual? E aí, quando eu digo trabalhar, assim, vou deixar bem didático isso, não é, Heitor, pedir esmola, né? Não é esmolar dentro dessa realidade. É trabalhar mesmo, trabalhar com condições e com recursos e com estrutura. Então, nesse sentido, eu acho que é uma fala direcionada para ambos os lados, mas para a nossa comunidade preta, sobre essa importância da gente entender esse dado econômico e saber pleitear isso, e se faltar informação, ir atrás da informação, e se faltar para o executivo no seu projeto, ir necessariamente atrás dessa figura, porque é uma figura que vai ajudar a viabilizar essa existência econômica, mas aí é muito mais um dado para o mercado, que não tem como a gente continuar jogando o ônus do não consumo brasileiro no espectador. Isso é um problema gerado no mercado, né? Por vários interesses nacionais, internacionais, geopolíticos, enfim, é uma gama, é uma briga muito maior, claro, mas é importante a gente saber dar nome e direcionar as questões. Acho que isso meio que para não deixar de ser produtora, para falar coisas desse universo, mas tem uma pergunta da Ju, Heitor, da Ju Sampaio, Juliana Sampaio, que eu vou ler para você, se tudo bem aqui. Vou ler e aí a gente vai fechando, pode ser? Acho que é isso, né, gente? Estou aqui super autônoma conduzindo aqui, então vamos lá. E também, você vai lendo, amiga, eu acho que nem precisa ler, ó, porque já está aparecendo aqui na tela, já estou entendendo, né, que está para todo mundo, e eu consegui pegar e eu vou dar uns inputs sobre essa pergunta, e você também dá inputs, e também, enfim, acho que Paola está nessa função, né, de trazer perguntas, então quem quiser perguntar, colocar, refletir, a gente já está vendo algumas aqui, uns comentários, pode trazer. Antes de entrar nessa colocação da Juliana, que reverbera o que você coloca de complexo e a dinâmica de vira-lata, Fernanda, importante colocar isso que você traz, né, de operar fora da precariedade. A gente tem sido historicamente relegado a operar numa precariedade, numa falta, né, num não ter, né, num adaptar-se. E aí, obviamente, fazer cinema é adaptar-se, a gente não está falando disso, né? A gente está falando do adaptar-se como o único modus operandi. Quando essa pressão
ela não necessariamente existe para outros realizadores, né? Não negros, por exemplo. Mas eu falei da contribuição de 3 diretoras, né, de 3 mulheres negras, a Dandara, a Ana Pi e a Aline Mota. Poderia falar de várias outras, porque isso aqui não é uma cartografia, apesar de eu trabalhar fazendo muitas cartografias negras, né, mas dá para falar, por exemplo, da Camila de Moraes, com o caso do Homem Errado, nesse lugar do filme que dá a ver uma realidade. Dá para falar da Everlane Moraes, que é uma diretora habilidosíssima, que trabalha em fronteiras, né? Para mim não faz sentido. Everlane tem uma formação em documentário, né? Pela ICTV em Cuba, mas para mim não faz sentido pensar só a Everlane como documentário. Para mim ela faz filmes, independente de classificação, assim como o Vinícius Silva para mim faz filmes, né? Mas a gente tem a Everlane Moraes, tentando falar assim mais, né? A Ever que esteve conosco ontem, que lindo. Então, que sorte do Doc SP. Que afortunado. Mas Everlane Moraes, né? Estou falando que só de diretoras do documentário, né? A gente tem a Carmen Luz, pensar num nome mais veterano, também do documentário, Um Poema para Quem Não, mas também trabalhando em outras intersecções. Então essas mulheres, elas estão aí, como a Fernanda falou, não vou ficar fazendo mansplaining aqui, essas mulheres estão aí há bastante tempo, né? Agora, endereçando a pergunta, a colocação da Juliana sobre o complexo de vira-lata, né? Isso é uma questão seríssima, uma questão... O nosso imaginário é fundado assim, né? O nosso imaginário, ele é fundado na nossa, quase como inabilidade ontológica, ou melhor, na crença da nossa inabilidade ontológica de prover discurso para o mundo. E a gente fica nessa contradição muito doida, que o Brasil, que é esse lugar que tem muita coisa para dizer. Eu, como pessoa preta, quanto mais eu viajo, mais eu entendo que eu sou brasileiro. E aí eu estou falando isso como um dado e não como orgulho. Eu fui socializado no Brasil, né? Sou uma pessoa preta, nascida e socializada no Brasil. Então eu viajo, eu entendo muito isso. E eu entendo que como o Brasil é, por um lado, limitador das nossas experiências, das nossas vivências, do que a gente pode, até onde a gente pode se imaginar, comparado com outros países do mundo. Mas também o Brasil tem muita coisa para dizer, as perspectivas negras têm muita coisa para dizer, justamente por conta das nossas contradições. E aí pensar nesse complexo de vira-lata é uma coisa seríssima, que estrutura o nosso imaginário, né? A gente pensa, por exemplo, e aí ele não é só de dentro para fora, ele é também racial. Então, o que eu quero dizer com isso? Pensar alguns momentos do samba, e esse trânsito que é feito de obras compostas por pessoas negras, pobres, faveladas, que é consumido de uma certa forma, quando passa por uma transição de uma outra cantora ou de um outro cantor branco, passa a ser consumido e apreciado de uma outra forma. Então esses movimentos de tirar de um lugar e ir para o outro, esses movimentos de fronteira, a gente está lidando com ele aqui do ponto de vista geográfico, né? Essa fronteira do Estado-nação e o complexo de vira-lata aí, mas ele passa por outros lugares também. Eu acho, agora, diretamente na colocação da Juliana, eu acho interessantíssimo, porque a Angela Davis fica de cara. Ela fica de cara. Ela faz questão de deixar claro que ela fica de cara com o nosso... Nada errado se apaixonar pela Angela Davis, gente. A Angela Davis é realmente maravilhosa, é uma intelectual brilhante, tem muitas contribuições. Mas esse movimento de olhar para fora e deixar de olhar para as contribuições daqui, eu fico de cara como ela é muito direta em como ela endereça isso. Ela fala, gente, vocês estão aqui olhando para mim, como a Juliana disse, né? Eu estava lendo Lélia, velho. E a Lélia está aqui, precisando ser redescoberta, aliás, fazendo propaganda, né? Recomendo demais a biografia da Flávia Rios e do Alex Hatz, dois pesquisadores negros, sobre Lélia Gonzalez, né? Mas é isso, eu me encanto demais assim, de ficar falando de complexo de vira-lata, porque são essas construções de legitimidade, né? Construções de vozes de autoridade. Fala, amiga. Amiga, não, é que, enfim, primeiro que eu tô rindo basicamente de nervoso, né? Não é nenhuma alegria real rir dessas coisas, mas o ponto eu fico pensando numa coisa bem óbvia, né?
que a gente, primeiro, o vira-lata, o complexo vira-lata faz com que a gente veja um herói no gringo, né? Quanto mais gringo norte, ainda mais herói possível, né? O que vai salvar a gente aqui das nossas mazelas. Mas tem uma outra coisa, que é pensando exclusivamente em imagem e imagem, projeção, produto, tempo de tela, basicamente isso, sim? Que é uma coisa que no Brasil as nossas lideranças e intelectualidades negras não têm. Então, assim, não é, amigo, a gente se espanta porque, claro, é óbvio, mas não é de se espantar na prática se a gente tem essa adoração por Angela Davis, porque, midiaticamente, a gente tem mais tempo de tela e de escuta de Angela Davis do que qualquer autora no Brasil. Porque assim que opera, né, do ponto de vista do Brasil ser esse país consumidor das imagens e do entretenimento, enfim, do que é, não é difícil, que não é uma coisa só, né? Eu quero dizer que a gente tem muito mais informações de quem é Angela Davis, o que fez, quando fez, por que fez, para que fez, como faz. A gente escuta muito mais disso do que de Lélia aqui no Brasil. Então, eu acho que combina muito, e eu falo isso com quase vontade de chorar, é que eu sou uma pessoa muito profissional e não choro em vídeo, mas combina muito com isso que a gente está falando das mulheres realizadoras, né? Quando elas vão para o campo documental, elas saem do papel da produção para entrar no campo de documental. Que são essas vozes que começam a ser, tipo, ditas. Ainda não quer dizer que elas são ouvidas, né, amigo? Ainda não quer dizer que elas são escutadas. E o trabalho dessa mesa, em boa parte, é de dizer, gente, olha aqui, né? Temos essas mulheres que elas existem, elas precisam falar, porque isso é um campo ativo, né? O campo da fala, o campo do diálogo é um campo de interação, é um campo de minimamente duas partes, né? Então, só para dizer que é uma tristeza o complexo de vira-lata, claro, mas ele é complexo e sofisticado num nível que faz com que a gente realmente não escute, não veja essas mulheres, não saiba de Lélia, não sabe de... Agora me escapou os outros nomes, mas a gente tem, na contemporaneidade de Lélia, a gente tem uma série de outras, né? Beatriz Nascimento. Teresa Santos, Beatriz Nascimento. Exato. A gente tem uma série de outras. A gente teve um momento enfim, tem muita coisa legal ali no arredor do 88, né? Sobre o que é intelectualidade negra, pensamento negro, ao redor daquela comemoração de um século. Quem se interessa, vale a pena dar uma olhada em nomes que circulam ali. Mas não só, eles têm uma jornada, né? Mas não é de se espantar. E aí, eu me lembro uma vez de ver um cara de negócio americano, né? Norte-americano, e ele falava, eu só não entendo, porque nos Estados Unidos, nosso número é de 13%, né? É ao redor desse universo de estatística. E no Brasil, é esse volumão. Então, eles têm uma relação com aqui, esse cara me contando, né? Eles têm uma relação que eles vêm para cá, assim, ávidos, amigo, com fome de entender o que o Brasil produz, criativamente, artisticamente, a partir dessa realidade de composição racial. E quando eles chegam aqui, a frustração é sem tamanho, porque não repercute, não significa, né? Não se vê, né? Em nenhum material que viaja fora do país, seja ele publicidade, seja ele revista, seja ele qualquer pessoa que viaja num avião internacional e pega lá o material da revista, a coisa mais básica, né, de uma revista de voo, você não vê Brasil ali. Então, não é de se espantar que a gente não tenha condições de olhar para os nossos intelectuais e se interessar por eles e ter esse registro. E aí, bate no complexo vira-lata que vem a Angela Davis, a gente sabe tudo dela, a gente acha ela incrivelmente maravilhosa, porque efetivamente é, assim como o que a gente está falando aqui, que a gente tem no Brasil, mas efetivamente é, e você acha que aquela ali é salvadora. É uma super tristeza, nós estamos na faixa de idade igual, né, Heitor? E espero viver alguns anos bons, igual, espero que você também viva, e Raul também viva, e muita gente também viva, para que a gente tenha lidado com uma live como essa, na chave histórica, né, na chave de como era aquele tempo. E não na chave de que aqui a 10, 15 anos a gente ainda permaneça falando das mesmas coisas, porque efetivamente uma hora cansa. Eu acho que tem uma coisa interessante de se dizer, que não é um tabu, não precisamos tornar isso uma coisa não dita, que há muita inteligência, há muita tecnologia sendo produzida e sendo realizada por realizadores negros de diversas áreas, mas no campo do audiovisual é onde eu toco e eu vejo mais, e essas pessoas precisam definitivamente ser escutadas, definitivamente ocupar lugares onde esse tipo de tecnologia seja replicado, porque há ali muita coisa de futuro,
E se a gente não faz algo parecido com esse, é, de novo, uma negação desse país, né? Obrigada, Joel, por esse título. Eu gosto muito. Negação do Brasil. Acho que nosso tempo deu uma estouradinha. Minhas falas geralmente são meio emocionais por conta disso, então só para arrematar aqui, o Instituto Niche 54, ele é um instituto para realmente conter esse tipo de atuação. Heitor, eu vou passar para você, mas porque é um tema que nos toca muito, né? Literalmente toca na pele, e aí chega uma hora que você lida com a realidade de um país que está claramente falindo em muito dos seus valores e não consegue abrir mão desses valores falidos, fica insistindo nisso e não consegue reconhecer outras realidades que estão por aí aportando, criando, sobrevivendo, resistindo e criando tecnologias, né? É isso, gente. Eu me despeço já. Um beijinho. Também já vou indo para a parte do beijinho. Como é gostoso ficar te ouvindo, Fernanda. A gente nem parece trabalhar junto, né? Impressionante. Parece que eu tô falando como não, que gostoso ficar te ouvindo. Parece performance na frente das câmeras, como se a gente não trabalhasse junto e ficasse se ouvindo o tempo inteiro. Que gostoso, né? E que fortuna poder ter essa conversa, esse debate, né? Eu me interesso muito pela ideia de debate e por intervenção pública, né? Tudo isso para mim é muito sério. A gente está falando de coisa muito séria aqui. Muito interessante o que você traz, Fernanda, sobre Angela Davis e tempo de tela. Esse conceito que você trouxe de tempo de tela. Acho bem forte, assim, acho bem legal. Que eu ia falar? Sobre o Niche 54, para terminar fazendo um amarramento aí, né, das coisas. Acompanhar as nossas programações nas nossas redes. Niche 54BR no Instagram. Acho que é isso, não sou muito instagrameiro, então eu sempre erro no nome, no handle, né, certinho. Mas acompanhar as nossas programações, porque a partir da semana, daqui a alguns dias a gente já começa a divulgar, né? E em novembro, do dia 9 ao dia 15, a gente tem o Niche Novembro, que eu falei lá no começo. E o Niche Novembro foi ano passado o evento de lançamento do Niche 54, em que a gente comunica para a comunidade negra e para a comunidade do cinema e do audiovisual como um todo, o que é a nossa atuação, né? Então, ano passado ele foi isso, esse ano ele é uma expansão e um aprofundamento de algumas questões, né? A gente vai fazer ele todo online, porque é o que é possível no momento de morte e de empobrecimento no nosso país, apesar dessa cara de normalidade, né? E não à toa a Fernanda falou, quando ela começou a trazer a questão das mulheres negras, não à toa você falou, né, Fernanda, sobre o cinema e o audiovisual como direito ao trabalho, né? Então é justamente essa questão que a gente vai endereçar no nosso evento, né? Seja por meio dos nossos painéis com convidados nacionais e internacionais, seja por meio das nossas atividades de formação e seja por meio também da curadoria. Então, pensar esse lugar do trabalho, das possibilidades de trabalho dentro desse mercado. E aí é importante conectar. A Fernanda lá no começo fala, e eu vou, de fato, parar de falar, mas ela fala sobre a visão 360 do Niche 54. Né? O Niche 54 não é a única instituição pensando marcadores raciais no Brasil, ela é uma instituição que tem uma particularidade, tem uma forma de enxergar a realidade, traz inputs específicos, né? Mas tem vários outros agentes legítimos que constituem esse campo de intervenção. Mas eu ia falar do Niche Novembro e a questão do trabalho. Posso entrar em amigo, para complementar? Para fingir que foi ensaiado. A Malila vai entrar para despedir com a gente, é bom, porque aí ela faz a gente parar de falar. Mas só para comentar que a gente chamou, oi Malila, a gente tematizou para 2020, especialmente, um ano de pandemia, de crise política na área. A gente chamou o tema de direito ao trabalho em contraposição a uma coisa que não está nem conceitualizada, mas existe na nossa área, que é o convite ao deslumbramento, né? Então, venha trabalhar em audiovisual, seja ele documentário, seja ele ficção, mas venha trabalhar, é glamuroso, é legal, é divertido, você vai estar no tapete vermelho da vida. Gente, não, isso é cilada, dá pra gente, é cilada pensar assim como única forma de entrada, né? Então, a ideia a gente está muito mobilizados a comprar essa discussão que não está sendo comprada por nenhum lado
que é do audiovisual como direito ao sonho, né? Então, você vai realizar o seu sonho naquele campo de trabalho. E sim, isso pode acontecer, é uma das camadas, mas a outra realidade é que isso é uma área de trabalho, uma área estruturada de trabalho. Então, para a comunidade preta, isso é muito fundamental quando a gente começa a discutir que a área é uma área de trabalho, portanto, os elementos ali, a discussão é o direito ao trabalho e verificar se ela se sustenta dentro do campo de trabalho ou se ela apenas vem se sustentando no campo do sonho, né, do glamour e da coisa toda. Então, só fechando o merchan, é isso que a gente vai fazer no Niche Novembro agora, de 9 a 15, nossa divulgação está no ar em breve, o AQSP é um super parceiro, a gente está mutualmente aqui parceiros nas programações, então, Malila, pega essa palavra da nossa boca, porque falamos bastantão. Gente, que delícia, que honra enorme ficar aqui escutando vocês, sendo assim, recebendo todas essas referências, né, esse contexto, enfim, das contribuições negras aqui para o cinema documental. É muito lindo ouvir todas essas falas. Bom, pegando o gancho, né, agora com o que a Fernanda estava falando, e também um pouco foi discutido, ontem a gente teve, né, a mesa com a Everlane Moraes, que ela estava na mesa que ela recebeu o fundo William Graves, né, uma mesa que foi junto com a Brave, e também falar um pouco, queria convidá-los também para falar um pouco da nossa programação, mas antes também falar que, né, nessa nossa parceria se estende também em relação a acesso de mercado, um projeto, né, que vai participar do Niche 54 vai receber o prêmio da OQSP para participar das rodadas de negócios no ano que vem. Então, a gente está muito feliz assim, com isso. E também falar um pouco para quem ainda não se inscreveu nos seminários, que vai acontecer a semana que vem, do dia 3 ao dia 7 de novembro. As inscrições elas estão abertas. Também a gente conta com uma curadoria de filmes feita pelo Kleber Eduardo, e aí dentro também dessa, né, da narrativa negra, também nós vamos ter os filmes de A Morte Branca do Feiticeiro Negro, é um filme de Rodrigo Ribeiro, e também o filme da Joyce Prado, que é o Chico Rei Entre Nós, né? Dentre outros filmes que vão estar na nossa curadoria, mas já que o tema da mesa é esse, eu queria falar um pouco e convidar as pessoas a participarem também. Também, mais um adendo, para quem ainda quiser participar de alguma atividade de laboratórios, a gente tem 2 laboratórios ainda com as inscrições abertas, que é o laboratório de som, com a Cecília Chagnot, ela que é montadora e editora de som, francesa, e também o laboratório do Travis Wilkerson de realização, que vai estar falando também sobre a construção, a importância da voz, né, o uso da voz na narrativa. Então é isso, muito obrigada, foi uma delícia ouvir vocês, e, gente, espero aí continuar juntos. Obrigada. Sim. Tamo juntos, Malila, brigadão pelo convite, seguimos, um beijão. Beijo. Um beijo e um beijo para quem assistiu a gente também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.